25 de dezembro de 1989, dia de Natal. Enquanto famílias celebravam ao redor do mundo, um casal de idosos era arrastado pelos corredores de um quartel militar na Romênia. O destino era um pátio de concreto sujo. As mãos estavam amarradas com cordas apertadas, os rostos estavam pálidos, o pelotão de fuzilamento já aguardava em posição de tiro. Em poucos segundos, 120 disparos de fuzis AK-47 ecoariam no local. O sangue manchou a parede de tijolos. 2 dos ditadores mais temidos da Europa estavam mortos. Por que a guarda executou o casal de forma tão rápida? Eles tinham o controle total do exército e da polícia secreta. Mas, naquele momento, o ódio da população foi mais forte que qualquer estrutura de poder. Nicolae e Elena Ceausescu governaram a Romênia por 24 anos. Foi um período de punho de ferro. Eles criaram um sistema baseado no medo, na tortura e na vigilância constante. O contraste era absoluto. O povo enfrentava filas quilométricas para comprar pão. Crianças passavam frio em casas sem aquecimento. Enquanto isso, o casal vivia em palácios de mármore e ouro. À primeira vista, eles eram intocáveis, mas na prática, o regime era um castelo de cartas. Cidadãos eram presos por críticas sussurradas em esquinas. A polícia secreta, a Securitate, ouvia tudo. Nicolae era tratado como um deus vivo pela propaganda oficial. Helena era chamada de mãe da nação. Em apenas 72 horas, o império desmoronou. A sequência de eventos foi frenética. Houve uma fuga desesperada de helicóptero do telhado do Comitê Central. Depois, a captura humilhante em uma estrada de terra. Por fim, um julgamento improvisado que durou menos de 90 minutos. Foi um tribunal de exceção, sem direito à defesa real, sem chances de apelação. Na filmagem, nota-se: Nicolae tenta manter a postura, mas Helena está descontrolada. Ela grita palavras agressivas contra os soldados. Ela não aceita ser tocada por quem considera inferior. Não havia margem para erro. Os militares tinham pressa em terminar o serviço. O que levou a esse desfecho tão violento, como um casal com poder absoluto acabou fuzilado em uma tarde de feriado? As respostas estão nos detalhes sangrentos da Revolução Romena. O vídeo da execução foi transmitido em rede nacional. O país inteiro assistiu aos corpos caídos no chão. A história foi interrompida com o barulho da pólvora. Aqui começa o relato sobre a queda dos tiranos. 25 de dezembro de 1989. Esse foi o dia em que o mundo assistiu ao fim violento de Nicolae e Elena Ceausescu. Por que a execução foi tão brutal? A resposta está na trajetória do casal. Nicolae Ceausescu assumiu o comando da Romênia em 1965. Eram os anos tensos da Guerra Fria. No começo, o ditador enganou o Ocidente. Ele parecia um líder comunista diferente. Em 1968, Nicolae condenou publicamente a invasão soviética da Tchecoslováquia. O gesto rendeu condecorações nos Estados Unidos e no Reino Unido. Líderes mundiais viram nele uma esperança de moderação, mas a realidade era outra. Por trás da fachada diplomática, Nicolae montava um sistema de repressão totalitária. Não havia espaço para dissidência. Ao seu lado estava Elena Ceausescu. Ela se tornou a segunda figura mais poderosa de toda a Romênia. Elena Petrescu nasceu em 1916, em uma vila camponesa pobre. Sua formação era mínima. Ela possuía apenas a educação básica. Relatos da época afirmam que ela mal conseguia escrever frases corretas, mas a falta de estudo não impediu sua ascensão. Em 1947, ela se casou com Nicolae. A partir dali, sua ambição não teve limites. Helena rejeitava o papel de simples primeira-dama. Ela exigia o poder real. Nos anos 70, enquanto Nicolae controlava o Estado, Helena criava uma identidade falsa. Ela queria ser vista como uma intelectual de prestígio mundial. A fraude era sistemática. Helena forjou diplomas e se autoproclamou uma cientista renomada. O regime publicou mais de 400 trabalhos científicos com a assinatura dela. Na prática, pesquisadores reais eram ameaçados e forçados a escrever os textos. Helena apenas colocava o nome no topo da página. Ela impôs um título oficial obrigatório, camarada doutora engenheira. Exigiu que universidades estrangeiras entregassem títulos honorários sob pressão diplomática. No quadro, uma mulher cercada de medalhas e honrarias falsas. Mas o verniz acadêmico escondia uma personalidade instável. Helena era movida por vaidade extrema e um temperamento explosivo. Ela não aceitava ser contrariada.
A crueldade era sua ferramenta de gestão. No dia a dia, funcionários tremiam diante de seus gritos. Ela era obcecada pela própria aparência e pelo controle absoluto da imagem que o povo recebia. À primeira vista, uma líder científica dedicada, mas na prática, uma ditadora implacável. As câmeras da televisão estatal mostravam apenas o que ela permitia. Qualquer ângulo desfavorável resultava em punição. O ódio da população crescia no silêncio das filas de pão. O casal vivia em palácios de mármore enquanto o país passava fome. A tensão estava no limite. Depois, tudo desmoronou rápido. Uma proibição absoluta. Helena Ceausescu não permitia que fotógrafos registrassem seu perfil. Ela detestava o próprio nariz. Qualquer negativo que não a mostrasse perfeita era confiscado e destruído na hora. Por que tanto controle sobre a própria imagem? Parecia vaidade extrema. Na prática, era o exercício do poder absoluto. Nos bastidores de Bucareste, o medo tinha nome. Helena não era apenas a esposa do ditador, ela revisava listas de ministros e alterava nomeações políticas com uma canetada. Relatos da época confirmam, ela apontava pessoalmente quais opositores deveriam ser presos ou eliminados. A Securitate, a polícia secreta romena, agia sob suas ordens diretas. Era a força mais brutal da Europa Oriental. O casal criou um culto de personalidade sem precedentes. Nicolai era o gênio dos Cárpatos. Helena era a mãe da nação. Nas escolas, crianças memorizavam poemas sobre suas supostas glórias. Ouve-se o som de milhares de pessoas marchando em estádios. Eram desfiles forçados. Cidades paravam para saudar os retratos gigantes que ocupavam cada praça e prédio público do país. Mas a realidade nas ruas era um pesadelo de concreto. A economia da Romênia desintegrou. Nicolai tomou uma decisão drástica: pagar toda a dívida externa de uma só vez. O preço foi a fome da população. Faltava tudo. Pão, carne, açúcar e leite eram distribuídos em porções miseráveis. No quadro, filas imensas antes do amanhecer, sob temperaturas negativas. A energia era cortada diariamente. Cidades inteiras mergulhavam no escuro total por horas para economizar centavos. No inverno, o aquecimento era um luxo proibido. As pessoas congelavam dentro dos próprios apartamentos. Mas o pior não era o frio, era o silêncio. A Securitate espalhou informantes por todos os blocos de concreto. Vizinhos vigiavam vizinhos, colegas de trabalho anotavam conversas. O clima era de paranoia total. Até dentro das casas, pais e filhos não confiavam uns nos outros. Uma piada curta sobre Nicolai valia anos de prisão. Uma crítica sussurrada em uma fila de pão podia custar a vida. A Romênia virou uma prisão de fronteiras fechadas, arame farpado e guardas com ordens de atirar para matar. Fugir era um suicídio planejado. Novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. O comunismo desmoronava em todo o bloco soviético, mas os Ceausescu permaneciam isolados em sua bolha de ouro e mármore. Eles acreditavam que eram intocáveis. Eles estavam terrivelmente enganados. O fim estava sendo preparado nas sombras. Dezembro de 1989. A Europa Oriental estava em chamas. Por que a Romênia acreditava ser imune ao caos? Nicolai Ceausescu pensava que o medo era eterno, mas o sistema estava prestes a quebrar. Polônia, Hungria e Tchecoslováquia já haviam derrubado seus líderes. O Muro de Berlim era apenas entulho. Mas, em Bucareste, o ditador ignorava a realidade. 16 de dezembro. A faísca surgiu em Timisoara. O governo tentou remover à força o pastor Laszlo Tokes. Ele era um crítico do regime. O que era para ser uma remoção burocrática virou um cerco. O povo não defendia apenas o pastor, eles defendiam o direito de comer. Defendiam o direito de ter aquecimento no inverno. Décadas de fome e repressão transbordaram em um único dia. Milhares de pessoas ocuparam o centro de Timisoara. No áudio das gravações da época, ouve-se o proibido "Abaixo Ceausescu". A reação foi mecânica. Nicolai viajava ao Irã. O comando ficou com sua esposa, Helena Ceausescu. Ela não hesitou. Na filmagem, nota-se: canhões de água atingem a multidão. O gás lacrimogênio cobre as avenidas. A Securitate, polícia secreta, usou cacetetes contra jovens e idosos. O asfalto de Timisoara ficou manchado de vermelho. O povo não recuou. A resistência dobrou de tamanho. Helena Ceausescu deu a ordem final por telefone: matem todos. À primeira vista, era uma operação policial, mas na prática, era uma guerra civil.
Tanques T-55 avançaram sobre os manifestantes. Soldados abriram fogo direto contra civis desarmados. Corpos eram empilhados em caminhões de carga. Muitos feridos foram retirados dos hospitais pela Securitate e executados para eliminar testemunhas. Helena decretou lei marcial, ordem de atirar para matar após o toque de recolher. Mas o país ignorou o medo. As cidades de Arad, Cluj-Napoca e Sibiu aderiram à revolta. Não havia mais volta. O país inteiro havia acordado. 21 de dezembro. Nicolae Ceausescu retornou do Irã. Ele desembarcou em um país em colapso. O ditador estava furioso. Chamou os manifestantes de hooligans e agentes estrangeiros. Ele decidiu aplicar sua fórmula padrão, um comício de massa. Queria provar que ainda tinha o controle. 100.000 trabalhadores foram obrigados a ir para a Praça do Palácio. Nicolae subiu na sacada do Comitê Central. Helena estava ao seu lado. O rosto dela era uma máscara de gelo. As câmeras da televisão estatal transmitiam tudo ao vivo. O sinal chegava a cada casa da Romênia. Nicolae começou a falar sobre as conquistas do socialismo. De repente, o impensável aconteceu. Houve-se um estrondo metálico. Depois, o som de vaias. A multidão não aplaudia. Eles gritavam: "Time Soará! Time Soará!" A imagem da TV tremeu. Nicolae parou de falar. No quadro percebe-se. A expressão dele mudou de autoridade para choque. Ele levantou a mão direita pedindo silêncio. Ninguém obedeceu. Foi o fim da aura de invencibilidade. O ditador percebeu que o microfone ainda estava ligado. O mundo inteiro viu o momento exato em que o poder ruiu. 21 de dezembro de 1989. Nicolae Ceausescu encara a multidão do alto da sacada do Comitê Central. Pela primeira vez em décadas, o povo não aplaude. Eles vaiam. Porque o ditador não recuou. Ele acreditava que o medo ainda era sua melhor arma. Mas o medo mudou de lado. Sons agudos rasgam o ar. Estalos secos. Alguns relatam fogos de artifício para assustar a massa. Outros afirmam que foram disparos de advertência. O pânico é imediato. Milhares de pessoas correm em direções opostas. O caos devora a praça. No vídeo, nota-se, Nicolae levanta o braço direito paralisado. Ele grita ao microfone: "Alô, alô!" Ele tenta recuperar o silêncio. 22 de dezembro de 1989. Esse foi o último amanhecer do Ceausescu no poder. Porque o ditador não fugiu antes, Nicolae acreditava que o povo ainda o amava. Mas o despertar foi violento. O casal acordou dentro do prédio do Comitê Central em Bucareste. Eles estavam cercados. Do lado de fora, a multidão rugia. Milhares de pessoas gritavam por justiça e pelas cabeças dos líderes. Do lado de dentro, o sistema colapsava. Ouve-se o som de rádio pirata e o caos nos corredores. Os guardas mais leais guardavam suas armas. Eles se perguntavam se valeria a pena morrer por um regime que já estava morto. Helena Ceausescu aproximou-se da janela. No quadro, tanques de guerra parados nas ruas e soldados descendo dos veículos. Eles não estavam atirando. Os militares abraçavam os manifestantes. Nas mãos do povo, bandeiras romenas exibiam um buraco no centro. O emblema comunista havia sido arrancado. Era o fim da linha. Helena olhou para o marido e deu a ordem. "Precisamos sair. Agora." Nicolae parecia em transe, mas concordou. Um plano foi montado às pressas nos porões do palácio. A ideia era chamar um helicóptero para o telhado. Eles pretendiam voar até uma base militar segura no interior. Nicolae ainda delirava. Ele achava que poderia reagrupar forças e retomar o controle da Romênia. Helena não compartilhava da ilusão. Para ela, aquilo era uma fuga desesperada. 12:00. O barulho da multidão mudou de tom. Ficou mais agudo, mais próximo. Houve-se um estrondo de portas de madeira sendo arrebentadas. "Eles entraram no prédio!" gritou um oficial desesperado. Os manifestantes invadiram o térreo. Eles subiam as escadas correndo, destruindo retratos e móveis luxuosos. O tempo de reação chegou a 0. Nicolae e Helena correram para o terraço. No vídeo da época, nota-se o desespero nos movimentos. O vento de dezembro era cortante. Helena não esqueceu o status, mesmo na derrota. Ela vestia seu casaco de pele caro enquanto tentava alcançar a aeronave. O motor do helicóptero começou a girar. O barulho das pás cortando o ar abafava os gritos que vinham de baixo. Eles subiram no último segundo, mas a liberdade duraria pouco. Não havia mais para onde ir. 22 de dezembro de 1989. Esse foi o dia em que o poder absoluto ruiu. Nicolae Ceausescu não pensava mais na pátria.
Para salvar a própria vida, ele escolheu a fuga. O ditador vestia um sobretudo escuro e um cachecol. Ele cruzou o corredor em direção ao telhado do Comitê Central. O helicóptero Dauphin já aguardava com os motores ligados no terraço. Por que o líder supremo abandonou o palácio? O cerco estava fechado. A multidão enfurecida já havia quebrado as portas do prédio. A única saída era pelo ar. O piloto, Vasily Malutan, observava a cena em choque. Ele viu o homem mais temido da Romênia correr como um criminoso comum fugindo da polícia. A imagem era de puro desespero. "Rápido, entrem agora!" gritou um dos guardas de elite. Havia um problema técnico imediato. A aeronave tinha capacidade para 4 passageiros, mas 6 pessoas forçaram a entrada. O grupo era formado por Nikolai, sua esposa Helena, 2 seguranças armados e 2 assessores políticos. Na filmagem da época, nota-se, o excesso de peso fazia o helicóptero balançar perigosamente. Eles estavam espremidos. Helena Ceausescu ficou prensada entre o assento e a porta de metal. O espaço era mínimo, mas ninguém reclamou. O medo de morrer superava qualquer desconforto físico. O helicóptero decolou no limite. No quadro abaixo, os manifestantes invadiam o terraço. Segundos de diferença impediram que o casal fosse linchado ali mesmo. Do alto, o cenário era desolador. Bucareste estava em chamas. Fumaça escura subia de vários pontos da capital. Multidões tomavam as avenidas principais. Nikolai olhava pela janela e via seu país escapar pelas mãos. À primeira vista, ele ainda era o presidente, mas na prática, ele era um alvo. O ditador pegou o rádio. Ele tentou disparar ordens para os comandos militares regionais. Ninguém respondeu. O silêncio das bases era o sinal do fim. Nas frequências de rádios civis, o anúncio já ecoava por todo o país. Os locutores gritavam que Ceausescu havia fugido e que a ditadura tinha caído. O povo celebrava a liberdade enquanto o helicóptero cruzava o céu. O voo durou cerca de 1 hora. Eles pousaram em um campo aberto perto de Snagov. Ali, o destino do Ceausescu sofreu um golpe fatal. Vasily Malutan, o piloto, desligou os motores parcialmente. Ele tomou uma decisão definitiva. "Não posso continuar o voo", afirmou Malutan de forma seca. O piloto alegou que radares antiaéreos estavam rastreando a aeronave. Ele afirmou que recebeu ordens para abater qualquer helicóptero no espaço aéreo romeno. Ele disse que tinha família e não morreria por um governo que não existia mais. Nikolai ficou vermelho de raiva. O rosto tremia. Helena disparou insultos e palavrões contra o oficial. Nada funcionou. O piloto decolou sozinho e deixou o grupo para trás. O casal Ceausescu e seus guarda-costas ficaram parados no meio de uma estrada deserta. O que aconteceu depois? O isolamento total começou naquele campo de terra. Não havia mais rádio, nem exército, nem helicóptero. Restava apenas uma fuga a pé por um país que agora os odiava. Assim, terminou o último voo do ditador. 25 de dezembro de 1989. O regime caiu. Por que o motorista parou o carro? Ele alegou falta de combustível, mas na prática era o medo da forca. Ao avistar uma patrulha policial, o homem freou bruscamente. Ele ordenou que os passageiros descessem imediatamente. Foi uma mentira estratégica. O motorista percebeu que o império havia acabado e não pretendia ser cúmplice de fugitivos. Minutos depois, a polícia localizou o casal. Nikolai e Helena Ceausescu perambulavam sozinhos pelo acostamento da estrada. Não houve resistência física, nenhum tiro foi disparado. Os agentes algemaram os dois como criminosos comuns. Naquele momento, o poder absoluto evaporou no asfalto. Eles foram levados para o quartel militar de Targoviste. O comando os trancou em celas separadas. Nikolai permaneceu imóvel e mudo. Ele olhava para o chão de concreto, tentando entender a velocidade da sua ruína. Helena reagiu de forma oposta. A câmera registra. Helena grita desesperadamente atrás das grades. Ela batia na porta e exigia respeito. "Vocês não sabem quem eu sou?" Ela berrava para os corredores. "Eu sou a camarada doutora. Vocês vão pagar por isso." Os soldados não desviaram o olhar. Ninguém respondeu. A autoridade dela não existia mais. 3 dias separaram a captura da morte. Do lado de fora do quartel, a Romênia estava em chamas. Agentes da Securitate, a polícia secreta, iniciaram uma guerrilha urbana. Atiradores de elite ocuparam os telhados de Bucareste. Eles disparavam contra qualquer pessoa que se movesse nas praças. Tanques abriam fogo contra edifícios civis. O novo governo provisório enfrentava uma crise de sangue.
Enquanto o ditador estivesse vivo, os leais ao regime continuariam matando. Nicolai era o combustível da guerra civil. A Frente de Salvação Nacional tomou a decisão final. Não haveria processo longo. O julgamento seria imediato, seguido de execução no mesmo dia, manhã de Natal. Enquanto o mundo celebrava, o tribunal militar improvisado era montado. O cenário era uma sala de aula suja e apertada. Carteiras escolares foram empilhadas contra as paredes para abrir espaço. Havia 3 juízes, um promotor e defensores públicos que já aceitavam a condenação. As câmeras foram posicionadas em ângulos estratégicos. O povo precisava de provas visuais da queda. Nicolai entrou na sala primeiro. Ele vestia o mesmo sobretudo escuro usado na fuga fracassada. Nota-se no quadro: o ditador parece menor. Suas mãos tremem levemente. O homem que aterrorizou uma nação agora parecia apenas um idoso frágil e confuso. A sentença já estava escrita antes mesmo da primeira pergunta. Assim, terminou o último ato.